O quadro Teste de DNA do programa do Ratinho se tornou um grande sucesso nos anos 2000, que no entanto, ao mencionar só a palavra DNA, imediatamente vinha à mente de muitas pessoas na época o rosto do Ratinho. O objetivo do quadro era tirar dúvidas sobre a paternidade através de um exame de DNA, ou seja, descobrir se o homem era o pai ou não era o pai. Mas a verdade é que o quadro só fez sucesso por causa dos barracos que acontecia durante o quadro. Brigas, puxões de cabelo, microfonadas na cabeça, especialmente quando o resultado confirmava a paternidade. Mas com o tempo os barracos diminuíram no programa, as brigas entre os convidados aconteciam de vez em quando, e o quadro começou a perder força, até que chegou ao ponto que o Ratinho parou de fazer o teste de DNA em seu programa. E você quer saber o real motivo do quadro ter acabado? Então continua comigo nesse vídeo, que eu vou te contar os segredos do teste de DNA e o porquê o Ratinho não faz mais ele. Ele é o pai de todas as crianças, sim. Tá? Segura aí, segura aí, segura aí. O quadro Teste de DNA começou a ser realizado quando o Ratinho ainda estava na Record, com o programa Ratinho Livre, em 1998. No mesmo ano, Silvio Santos trouxe Ratinho para o SBT, e com ele veio o quadro Teste de DNA, que fez muito sucesso nos anos 2000, a ponto de até ganhar um funk. Os manos pedem, as minas querem dar, depois vão pro Ratinho pra fazer DNA. Segundo o Ratinho, o exame de DNA não era muito acessível na época, custando cerca de 10 mil reais para ser feito. E é verdade que era 10 mil reais pra fazer um teste? Na época, sim. Caraca! Na época era muito caro, porque foi bem no comecinho, fazem 20 anos isso. Cara. Apesar das brigas e barracos, o quadro era também recheado de piadas. Para contar a história dos convidados que estavam lá para fazer o teste, o programa gravava uma encenação com muito bom humor. A International Ratinho Artistics Production SIC orgulhosamente apresenta mais um resultado de exame de DNA. Mas há uma diferença entre os testes de DNA feitos pelo Ratinho nos anos 2000 e aqueles a partir de 2009, pois o programa do Ratinho saiu da grade do SBT em 2006 e voltou 3 anos depois. Nos anos 2000, as brigas e barracos ocorriam livremente e a confusão era generalizada. O quadro era exibido praticamente em todos os programas. E a partir de 2009, o quadro passou a ser feito uma vez por semana, geralmente às sextas-feiras. As brigas ainda aconteciam, mas os seguranças controlavam mais a situação. Tinho também começou a usar terno social com gravata borboleta, e o quadro passou até se chamar de DNA elegante e fino. Isso deve ter acontecido devido às críticas que o Ratinho sempre recebia pelas brigas que acontecia durante o quadro, mas mesmo assim, os barracos ainda rolavam às soltas. Deixa pegar no cabelo! Separa as duas aqui! Mas foi nos anos 2000 que ocorreram os maiores barracos durante o teste de DNA. E foi nessa época que Ratinho desmaiou ao levar uma microfonada na cabeça. Eita! Não tem vergonha! Mostre a cara! Mostre a cara! Caraca! Meu cara! Mas quem mais apanhava no quadro era o Marquito, que sempre ia até as convidadas e as provocava. Algumas chegavam a partir para cima dele, para encher ele de porrada. A confusão acontecia de verdade mesmo, era quando o Ratinho revelava o resultado e dava positivo, ou seja, ele é o pai. E você é o pai da criança. Segura aí, pô! Pode casar, que ele é pai. Pelo pai. Para! Deixa pegar no cabelo! Ele é o pai de todas as crianças, sim. Tá? Segura aí, segura aí! Segura aí! Na maioria das vezes, o resultado confirmava a paternidade, mas às vezes, o resultado dava ao contrário, e isso acontecia. Não é o pai! Quando o resultado confirmava a paternidade, as mulheres geralmente partiam para cima do agora então confirmado pai de seu filho. Quando o resultado dava negativo, o máximo que acontecia era o homem xingar a mulher. E isso é correto, né? Nenhum homem deve partir para cima de uma mulher. Mas há um motivo pelo qual as mulheres eram mais agitadas e os homens mais contidos. Era algo que a produção do programa fazia nos bastidores.
Alguns integrantes do programa do Ratinho participaram do podcast do Vilela e revelaram alguns segredos de bastidores do quadro de teste de DNA. Eduardo Mascarenhas, que faz o Xaropinho, contou que a produção fazia algo nos anos 90 para deixar as mulheres mais agitadas durante o programa. Tinha uma coisa assim lá, Vilela, que é o seguinte: a mulher chegou lá, tá com a criança, o pai chegou, então a mulher vai para um camarim, o pai vai para o outro. A produção chegava pro pai e falava: fica tranquilo, tá tudo certo, sua esposa tá em paz, você vai entrar no ar em paz, entendeu? Chega pra esposa e fala assim: seu marido tá endemoniado, ele tá lá gritando. É claro, você entendeu? Olha, vai, ó, se você... Ele falou que você saía com todo mundo lá. Se você rodar a baiana, eu te dou R$300. Se você rodar a baiana e jogar sofá pra cima e bater na plateia, te dou R$500. Então, isso é antes de 2009. Aí sim. E Murilo Bordoni, produtor do Ratinho, revelou que no camarim a produção dava muito chocolate para os convidados, pois o chocolate ativa os hormônios e os deixa mais agitados. Outra coisa que a gente fazia era chocolate. Como assim? Todo camarim de DNA, brigadeiro. Tá. Por quê? Brigadeiro atiça o seu, te deixa acordado, te deixa... Então, tipo, tava bêbado. Não, era chocolate, brigadeiro. E o próprio Ratinho, no podcast do Bola e Carioca, revelou alguns segredos sobre o quadro teste de DNA que ele fazia nos anos 2000. Ele também falou que gostava muito por causa dos barracos. Aquilo lá foi alguém que foi no programa na Record e deu audiência. Eu falei, vamos continuar com essa porra. Não deu, Entendi. Não inventaram. Não dava umas putas, briga. Nossa, era bom demais. Eu gostava quando a tia pegava no cabelo do Marquito e rodava. Mas o Marquito que provocava. Chegava, porque quando as pessoas não estavam querendo brigar, o Marquito chegava por trás. Ele falava, ó, ele falou pra nós que você é biscate. A mulher falava, aí já partia. Mas depois de muita enrolação, desculpa aí, vou falar agora o motivo porque o teste de DNA do programa do Ratinho acabou. O próprio Ratinho explicou esse motivo em seu programa na Rádio Massa FM. DNA não vai fazer mais? Não volta pro programa? O DNA, nós estamos com um grande problema de DNA. Porque você não pode falar nada, você não pode discutir nada, as pessoas vão no DNA, tá tudo bem, a gente faz como fazia antigamente. O cara sai de lá, vai lá e processa a gente. A verdade é que hoje qualquer pessoa pode processar outra por qualquer motivo, especialmente se houver a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. E outro motivo é que poucas pessoas estavam se inscrevendo para participar do quadro, já que o exame de DNA está se tornando mais acessível através da justiça. O DNA está mais acessível, a justiça faz, então não tem a necessidade de fazer DNA. Lógico, já apareceu, lá a gente faz, mas não tem essa necessidade. O último programa com teste de DNA aconteceu no meio de 2022, se eu não estiver errado, e ao que parece, Ratinho não pretende voltar a fazer o quadro. Mas diz aí nos comentários, você sente saudade do teste de DNA no programa do Ratinho? Os manos pedem, as minas querem dar, depois vão pro Ratinho.